mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. Estava com saudade. Lembre, você pode encontrar um dos 12 livros de César Romão em todas as livrarias do Brasil. Recomendo sempre que você baixe em e-book, é mais simples, é mais fácil. Você pode baixar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e carregar o livro com você. É muito mais simples. E outra, economiza um pouquinho, né? Porque o e-book tem um precinho um pouquinho mais baixo do que o livro físico, mas se você gosta do livro físico, qualquer livraria do Brasil você encontra os 12 títulos que César Romão escreveu, que eu escrevi e que hoje estão em 51 países. Eu hoje recebo um queridíssimo amigo, eu gosto demais dele, é um super empreendedor, uma pessoa com uma visão futurista maravilhosa. Ele é o comandante Jorge Bittar, presidente da Elimarte. Meu querido amigo comandante Jorge Bittar, é um prazer recebê-lo aqui no programa A Razão da Vida. César, o prazer é todo meu estar aqui com você. Mais do que um compromisso, é um prazer. Então, estou à sua disposição para a gente bater aquele papo gostoso. Jorge, eu queria que você contasse um pouquinho a história da Elimarte lá no Campo de Marte. Você é sinônimo de aeronaves, de helicóptero. Você, quando decidiu ser piloto, você trabalhava antes para alguma companhia de voo? Na verdade, quando eu decidi ser piloto, aconteceu aos 27 anos, que era uma idade já diferenciada dos que normalmente vão para aviação. Idade velha ou idade nova? Idade velha, porque normalmente os pilotos começam no aeroclube aos 16. Tiram a primeira carteira de piloto e nem sequer podem dirigir um automóvel. Então, aos 27 eu já era considerado uma pessoa que já estava mais ou menos 10 anos atrasado em relação à média. Mas eu entrei depois de várias outras atividades que eu havia feito na minha vida, como atuação no comércio, como trabalhar no Banco do Brasil por 12 anos, também tentei o ramo da indústria, mas quando eu fui para a aviação, aí eu me encontrei. Você hoje dirige, sem sombra de dúvidas, o que eu chamo de, você me corrija se não for isso, de um negócio relativo a hangar para aeronaves, precisamente helicópteros. Mas eu vejo que você também de vez em quando tem alguns aviões ali. No que consiste o hangar da Elimarte? Quando eu entrei na aviação, quando eu estava no aeroclube e olhava através daquele alambrado, eu vislumbrava ser piloto de alguém um dia. E aí as coisas aconteceram. Eu, por uma questão de empreendedorismo, vislumbrei financiar o meu primeiro helicóptero. O intuito sempre foi fretamento de aeronaves. O hangar veio depois como uma consequência. Mas qual foi a sua primeira aeronave? Esse helicóptero que você financiou. Eu tive uma boa amizade com o Abrão Kaczynski, que foi fundador da COFAP. E uma vez a gente conversando, ele disse assim: Romão, a gente para vencer na vida precisa só de duas coisas. Eu falei, peguei um papel, uma caneta e falei, pode falar, senhor Abrão, vou escrever aqui. Ele falou assim: caneta e coragem para assinar papagaios. É verdade. Foi assim que ele comprou o primeiro negócio dele, o posto Três Leões na Avenida do Estado, né? Mas me fala, Jorge, me fala sobre a sua primeira aeronave. Eu concordo com ele, porque
nessa época, eu havia saído do Banco do Brasil, não estava pensando em ser piloto, estava trabalhando no posto de gasolina que a família tinha, e aí chegou um amigo meu da Europa com planos de fazer o curso, e eu acabei aderindo à ideia dele, que já estava incubada em mim desde sempre. E aí nós começamos o curso, fui para o Aeroclube. Depois de terminado o Aeroclube, eu fui em frente, tirei minha carteira, ele parou. E aí, através do posto de gasolina do meu pai, eu fui e financiei a primeira aeronave, um Robinson 22. Então foi 22, duas pessoas. Foi no papel e a caneta e o a 22 coragem é aquele para duas pessoas, piloto e mais uma. Piloto mais um. Você tem essa aeronave ainda lá na Elimar? Não tenho mais, mas o nosso primeiro contrato foi para uma rádio do grupo, Rádio Alfa, e nós fazíamos o repórter aéreo. Fiquei muitos anos fazendo repórter aéreo para a Alfa FM. Praticamente você foi o primeiro repórter aéreo, então, aqui nós do estado de São Paulo. Porque nessa época não tinha, você está voltando aí. Quantos anos tem, Jorge? Isso 20? Foi em 98, 19 anos atrás. Você falava sobre trânsito? Falava sobre trânsito, e aí Tereza Cristina, que era a repórter que me acompanhava, ia falando do trânsito, e eu, através dos outros helicópteros que estavam voando pela cidade, procurava Você conheceu o comandante Carregosa? Conheci. Conheceu? Também, numa peripécia, foi o correspondente de Tempo, Trânsito e Estradas do Costa Carregosa. Ah, que maravilha! Nosso abraço aqui a ele. Você falou do posto de gasolina do seu pai. Como é que chama o seu pai? Meu pai temos o mesmo nome do pai dele, né, que meu avô. Então, ele é Jorge Bittar Filho, eu Jorge Bittar Neto. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço aqui para o seu Jorge Bittar Filho, lhe dar parabéns, porque eu acredito que o incentivo dele na época tenha sido uma força grande para você, né? Porque você disse assim aqui, através do posto de gasolina do meu pai. Então, seu pai aceitou esse sonho seu? Sem dúvida. Eu creio que no íntimo dele ele até possa ter dado uma desconfiada se o negócio ia ou não ia para frente, mas ele acreditou em mim. E o que ele faz no grupo hoje? Hoje ele trabalha com toda a parte de logística terrestre de combustíveis. Então tem a ver... Ele está com quantos anos? Ele está com 73 anos. Que beleza! E com toda essa atividade aí, então a aviação é apaixonante, hein? Ele acompanha as aeronaves, dá o apoio que elas precisam em abastecimentos remotos. Jorge Bittar, aqui olha, o abraço aqui do César Romão e com certeza de todos os nossos queridos ouvintes aqui. Comandante Jorge Bittar, hoje, qual é o acervo da Elimarte para poder atender essa demanda? Porque me parece que São Paulo é hoje a cidade número 1 em helicópteros do mundo, é isso mesmo? Alguns anos atrás chegou a primeira colocada. A cidade foi a primeira em número de aeronaves no mundo, ganhando de Nova York. Hoje nós já caímos para a segunda novamente, devido a, infelizmente, essa crise que vivemos no momento, mas São Paulo tem todas as características que precisam de um helicóptero, não para um público abastado, mas sim pessoas que precisam se deslocar e coisas que você não tem como fazer por baixo, porque para cruzar a cidade de leste a oeste, norte, sul, ou mesmo ir de um bairro a outro, às vezes você leva um tempo precioso. E eu tenho a frase que se você quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, use o helicóptero que você consegue. Quais são as aeronaves hoje que compreendem o grupo Elimarte? Nós temos... Que os clientes podem contar com elas, que sabem que ali a Elimarte tem um grupo de aeronaves para atendê-los aí nas mais variadas atividades. Hoje são 11 aeronaves. Nós temos
Robinson 44, que Robinson é uma aeronave... 44 cabem 4 pessoas. 3 pessoas, mais o piloto. Temos o Bell Jet Ranger, que é uma aeronave consagrada, americana. Sim. Famoso esse helicóptero. O Bell Jet Ranger é aquele que você vê nos filmes aí. Principalmente aqueles filmes que tem floresta, né? O americano usa muito. Sim. Ele voou muito no Vietnã. É um projeto da época do Vietnã que parou de ser fabricado agora em 2012. Então, um projeto que foi sucesso. Nós temos 2 aeronaves dessa. Temos também o consagrado Esquilo, que ele é fabricado aqui no Brasil pela Elibras e recebe a marca principal da Airbus. É uma aeronave de origem francesa que acaba de ser montada no Brasil. Vem algumas peças da França, outras são feitas aqui, mas é uma aeronave que o Esquilo, você vê em praticamente todas as polícias do Brasil. Então, o Águia, em São Paulo, usa o Esquilo primariamente, né? E o famoso sapo? O sapão também é da época, é o H-1H. Ele também é do Vietnã, da época do Vietnã, 1968, 67, se não me engano. E hoje ele não é mais fabricado, mas é um helicóptero que fez muita história, tem muitos ainda nos Estados Unidos voando. Aqui no Brasil nós temos muito poucos. Em São Paulo não temos nenhum. A gente vê aí o exército de vez em quando lá com aquele Pantera, e é uma aeronave também muito, muito interessante, né? Você tem algum lá? Pantera seria o Dauphin, da Elibras, Airbus. Nós não temos nenhum, mas o exército usa muito o Pantera. Conta a lenda aí, nessas histórias aí de origem das coisas, né? Que um mega empresário, Sikorsky, estava lá na costa americana assistindo o naufrágio do navio e vendo a impossibilidade de salvamento das vítimas. E aí ele volta para casa e fala assim: poxa, tinha que ter alguma coisa que fosse lá no mar e tirasse as pessoas. Leonardo da Vinci foi praticamente o cara que inventou essa história de uma máquina voadora, mas nunca deu certo. E reza a lenda que o primeiro helicóptero que teve sucesso realmente foi um de salvamento que recebeu o nome do criador, né, o Sikorsky. E essa marca hoje é um grande fabricante de helicóptero no mundo também, né? Sim, sem dúvida, ainda existe. É um grande fabricante. Utiliza-se muito no transporte de passageiros para as plataformas de petróleo, Sikorsky. E existem várias marcas de helicópteros. Os russos são muito bons também em fabricação de aeronaves. Aquele helicóptero que leva o presidente americano, que desce no jardim e sobe e tal. Você lembra que aeronave é aquela ou não? É russa? Tem cara, né? Não, mas... É uma aeronave que é interessante porque ela parece ser bem antiga, né? E é uma coisa como o Rolls Royce aqui da presidência da República, né? É um Sikorsky. É um Sikorsky dos modelos, se não me engano, S-92. E é uma aeronave que realmente muito conforto, tem uma mobilidade incrível, leva um peso extraordinário. Então, de todas as aeronaves que estão lá na Elimarte, então você, pelo que eu entendi, você faz ali táxi aéreo, voos panorâmicos e fretamento. Existe uma coisa que está muito em moda aqui em São Paulo, que as pessoas falam assim: eu não quero mais comprar um helicóptero, eu já ouvi muito isso. Eu vendi o meu helicóptero, comprei uma cota do helicóptero. Como é que é isso, comandante Jorge Bittar? As cotas são a oportunidade de você ter a sua aeronave, dividir custos com mais 2 ou 3 pessoas, e aí você vai ter uma utilização que chega perto do número de horas ideal de uma aeronave. Porque se você a subutiliza, se você tem o seu helicóptero e subutiliza a sua aeronave, você vai estar tendo custos fixos que, voando ou não, você vai acabar tendo que pagar. E aí, você compartilhando, você
poderá dividir esses custos fixos e otimizar o uso da aeronave. Então vai ser usada mais horas e aí esse custo fixo vai se diluir em 2 ou 3 sócios. Temos também um pacote de horas, ou seja, um produto premium para quem quer usar o transporte aéreo e acha que não tem ainda um número de horas suficiente para ter uma aeronave. Ou seja, você compra um plano de 15, 20, 30 horas, usa conforme a sua conveniência. Nós conseguimos fracionar a primeira hora, que é muito interessante. Então, você não fica à mercê se o seu helicóptero de sua propriedade parou para manutenção, se o seu piloto ainda está, por exemplo, de férias, está longe da aeronave, você precisa usar rapidamente e o seu piloto está a 2 horas da aeronave, aí você acaba não usando. O pacote de horas, o Heli Premium, que é o nosso produto, ele faz com que você tenha uma frota de aeronaves pagando apenas pelo que vai usar. Eu, particularmente, o primeiro contato que eu tive com a Elimarte, com certeza muitos dos meus queridos ouvintes, foi através, há muito tempo já isso, através das campanhas que a Elimarte começou a fazer na cidade de São Paulo, que são campanhas de voos panorâmicos, né? Que eram aquelas campanhas do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Recentemente, inclusive, me chamou a atenção nos Dias dos Pais, leve o seu pai para um voo inesquecível e tal. Eu gosto muito dessas campanhas que a Elimarte faz. Como é que começou isso, Jorge? Porque vocês também dão oportunidade para as pessoas nesses voos panorâmicos pela cidade. Teve uma campanha que voo panorâmico com jantar, e aí você ia jantar, depois ia dançar lá no Terraço Itália, sobrevoava ali o entorno do Terraço Itália. Você praticamente foi o criador desse tipo de campanha aqui na cidade de São Paulo, né? E ainda elas estão muito ativas lá na Elimarte. Teve um certo dia que eu estava à noite, nossa atividade tem mais utilidade durante o dia, onde as aeronaves voam mais. Aí eu estava no hangar um dia à noite e pensando, eu poderia fazer alguma coisa para que nós tivéssemos um uso melhor durante a noite. Aí eu falei, por que não um passeio romântico? Aí, não só o passeio, mas aí eu tive a ideia de colocar um jantar. Então, pegava os passageiros, normalmente casais, levava para um voo panorâmico, parava num hotel, e aí o casal desembarcava, tinha um jantar. E aí o pacote, o plano foi aumentando. E os hotéis praticamente todos têm heliponto, né? Uma boa parte. Pelo menos os melhores aí. Os melhores têm. Então aí nós anexamos a esse jantar um pernoite, um motorista que leva o carro do casal do nosso hangar até o hotel para que no dia seguinte... Você está ouvindo, rapaz? Olha aqui, ó, pega a sua namorada. Você está ouvindo? Olha, você está ouvindo bem o que você pode fazer de romântico aí? Olha só que coisa fantástica. A Elimarte oferece isso a você. Exato, e aí paga o motorista e depois? Aí o motorista leva o seu carro do aeroporto até o hotel e no dia seguinte, após você ter chego de um voo panorâmico maravilhoso, ter jantado, feito pernoite com seu amor, café da manhã, um late check-out, saindo do hotel ao meio-dia, o seu carro já vai estar lá. E é um valor que não é inacessível à maioria das pessoas. É um valor que nós conseguimos parcelar. Então, se você tem vontade, liga para a Elimarte e nós vamos adequar... Esse seu voo aí, romântico, caberia até na propaganda do Mastercard. Tem coisas que não têm valor, né? É o que nós chamamos de presente experiência. Valor intrínseco, não é uma coisa que não tem preço. Eu acho que é uma experiência que, para a mulher, né? Que a mulher gosta de coisas românticas e tal. O homem é mais cascudo, mas a mulher normalmente gosta de uma atividade romântica, né? Jorge, como é que as pessoas fazem para se digitar Elimarte lá na internet? É só isso?
L-Marte com H? L-Marte com H no começo e E no final. Helicóptero com Campo de Marte. L-Marte. Foi o nome que nós criamos há quase 20 anos atrás. E pelo telefone, o 11 2221 3200. Uma vez, Jorge, eu vi uma matéria, eu vou perguntar isso a você como experiente comandante. Eles fizeram alguns testes de colocar paraquedas num helicóptero. Para qualquer problema, o paraquedas abre e o helicóptero cairia com mais tranquilidade. Como é que anda isso? Deu certo? Não deu certo? Ou ficou só naqueles testes fantásticos lá? Não, hoje nós não temos nenhum helicóptero que tenha paraquedas. Nós temos um avião que possui paraquedas. Ele é o Cirrus, bem conhecido, mas para o helicóptero esse projeto não deu certo. De avião. Eu sei que você tem avião lá no seu hangar também. O que é que você tem de avião lá para oferecer para o público? Nós temos um dos modelos mais versáteis, que seria o King Air, que é um Beechcraft. King Air é um avião para 6 passageiros, 2 pilotos, voa por instrumentos. É um avião que ele é muito visto pela versatilidade de pistas que ele pode operar. Então, ele pode operar numa pista de grama, numa pista de chão batido, num asfalto, naturalmente. E é uma aeronave que tem um alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros, uma velocidade de 400 quilômetros por hora, muito confortável e muito segura. Qual é o percentual de acidente relativo com helicópteros ao número de aeronaves que nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo? Porque muita gente tem medo, né, helicóptero. Mas eu acho que batem muito mais carros e morrem muito mais pessoas no trânsito do que propriamente em acidente de helicóptero, né? A mídia em cima de um acidente aeronáutico praticamente roda o mundo. É muito menos comum, mas em termos de percentual de segurança, eu me sinto muito mais seguro viajando num helicóptero, eu como piloto ou não, do que estar numa rodovia onde você tem que fazer constantes ultrapassagens, você está à mercê de um veículo vir na contramão. Infelizmente, uma pessoa que possa ter bebido ou estar com sono. Então, eu vejo muito mais a aviação como segurança do que o contrário. Aqui a mídia realmente retrata muito mais os acidentes aeronáuticos, aí essas matérias saltam aos olhos, né? Você, com esse número de aeronaves, né, então nós temos lá em cima uma estrada, né, invisível, que só os pilotos podem ver. Sim. Você tem notado pilotos inconsequentes? E quando você nota, qual é o seu posicionamento? São poucos os pilotos inconsequentes, que eu realmente, no nosso círculo, num táxi aéreo, por exemplo, os treinamentos são praticamente semanais. Então nós temos aquela coisa de o treinamento é o que modifica uma cultura inteira. Infelizmente, nós temos alguns que cometem algumas faltas graves, principalmente com o helicóptero. O helicóptero é uma máquina muito versátil, é uma máquina que é totalmente manobrável, e você, às vezes, pega algum piloto inconsequente que pousa num lugar que não é o mais adequado, dá rasantes em barcos. Às vezes a gente vê essas coisas que... No mar a gente nota isso. No mar a gente nota. Já apareceu filme no YouTube de gente pulando na água do helicóptero para a água. A consequência já é generalizada. De quem pula e de quem permitiu, né? Exatamente.
Então, são maus exemplos que não devem ser cumpridos, não devem ser seguidos. São pouquíssimos. São pouquíssimos casos. Normalmente não acontece nada, porém, não são bons exemplos. E isso acaba queimando toda a visão que as pessoas têm de uma aviação segura, uma aviação profissional. Isso não é profissional, nós não somos coniventes com isso. Comandante Jorge Vittar, presidente da Elimarte, essa fantástica empresa, um empreendedor maravilhoso. Você viu aqui que um sonho se transformou numa grande realidade, o sonho de um garoto que queria ser aviador, hoje está à frente aí, talvez aqui no Brasil, do maior hangar aí, da maior empresa de táxi aéreo que nós temos aqui, a Elimarte. Comandante Jorge Vittar, muito obrigado por estar aqui no programa com César Romão. Eu agradeço, é uma honra sempre, um prazer estar com vocês. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial.